Galera, bom dia a todos novamente. Meu nome é Bruno Negreiros. Segundo bom dia, né, dessa manhã. A primeira foi de uma ação muito legal que todos nós tivemos o privilégio de participar, de ajudar, de contribuir de alguma forma para que a gente possa gerar um impacto positivo local aqui na Praia de Sepetiba. Hoje, como segunda etapa do dia, eu queria compartilhar rapidamente uma grande felicidade que eu tenho, que é de ver tantas pessoas de tantos lugares que eu conheço, da OEO, do Gear Tips, da Jornada, do Clube Outdoor, do SEB, juntas aqui nessa ação, é uma felicidade. Vamos falar rapidamente hoje, 20 minutos de palestra, uma palestra bem legal, sobre a importância da conservação ambiental. O objetivo aqui dessa palestra não é esgotar o assunto sobre o tema, não é fazer uma passagem, passar tudo o que existe sobre o tema, mas sim estimular a curiosidade, deixar uma mensagem para vocês sobre o tema, para que estimulem vocês a correr atrás, saber mais, se informar, mas também deixar no final da palestra, a gente vai concluir com 3 coisas muito legais que, se eu puder passar 3 grandes mensagens para vocês, já faz parte, já considero como uma missão cumprida. Primeiro, rapidamente, eu queria fazer uma pequena provocação a vocês. Alguém se arriscaria ou alguém sabe o que é conservação ambiental? Alguém gostaria de dar um chute? Ou alguém sabe o que é conservação ambiental? Conservar o meio ambiente. Conservar o meio ambiente. Boa ideia. Bom, conservação ambiental é conservar o ambiente, mas não só isso, muito mais do que isso. Em uma definição formal e até um pouco complexa em lei, no nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, temos que a conservação da natureza, ou a conservação ambiental, é o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração, a recuperação do ambiente natural, para que possamos produzir um maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial para satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras. Mas isso é um texto um pouco complexo para se ler num PowerPoint, no slide, é muito texto, muito não sei o que lá. Vamos pegar isso e vamos simplificar da melhor forma possível. O que é conservação ambiental? São atitudes de preservação, de manutenção para aquilo que já está funcionando bem. O uso sustentável, nós aqui do montanhismo sabemos muito bem o que é o uso sustentável, né? Mas não só isso, o uso dos recursos naturais. A restauração e a recuperação do ambiente. Bom destacar que existe uma diferença factível e bem feita entre restauração e recuperação. A restauração do ambiente significa levar o ambiente de novo às suas condições originárias, como ele era antes de ser degradado. Enquanto que a recuperação do ambiente significa recuperar o ambiente, mas não necessariamente as suas condições originais. Recuperar a um estágio que seja possível ao seu equilíbrio ambiental. Ou seja, são ações conservar, preservar, manter, promover um uso sustentável, restaurar, recuperar, para quê? Como, na verdade? Produzindo um maior benefício sustentável. Produzindo um maior benefício para quem? Para as atuais gerações, que somos nós, para as gerações futuras e para a sobrevivência de todos os seres vivos como um todo, a vida no planeta Terra como um todo. Ou seja, conservar são ações com o maior benefício possível para as atual e futuras gerações. Aqui uma coisa muito básica, falar sobre conceitos, sobre conservar a gente já falou, mas hoje em dia se fala muito também sobre preservação e geoconservação. Existe uma confusão um pouco sobre os temas, e é bom destacar que conservar e preservar possuem sentidos diferentes. Conservar significa promover da melhor forma possível uma gestão sustentável do lugar, enquanto preservar significa manter o local intocável. Um local que está muito sensível, ele precisa se manter intocável e longe do uso humano. E não só isso, mas hoje em dia, muitos críticos, a partir da década de 2000, do começo da década de 2000, final da década de 90 para cá, falam que a conservação e a preservação tradicionalmente está muito atrelada à vida terrestre, à biodiversidade, às florestas, aos seres vivos, e por muitas vezes deixamos para trás as coisas que ligam e que dão sustentação para a vida na Terra.
são os relevos, os solos, os mares, as montanhas e o ar, todas as coisas que dão liga para a vida terrestre. Ou seja, temos aqui uma grande composição entre conservação, conservar com o maior benefício possível e promovendo um uso sustentável, um manejo sustentável, também preservar, que não é melhor ou pior que conservar, depende do local, depende do que você vai fazer. Certos locais são mais sensíveis, então precisam ser preservados, manter-se intocados e, paralelo a isso, ter um pouco de noção do que é geoconservação. Precisamos defender, precisamos conservar as florestas, os seres vivos, mas também tudo que os ligam. As montanhas, o relevo, a paisagem, o solo e etc. Segunda provocação da palestra, sabendo o que é a conservação, ou seja, preservar, restaurar, manejo sustentável, da melhor forma possível para as atuais e futuras gerações. Alguém se arrisca sobre qual é a importância da conservação ambiental? Alguém dá um chute bem dado? Manutenção dos biomas. Muito legal. Paralelo do que eu acabei de falar, a conservação está sempre muito ligada ao bioma, à vida. Fiquem com essa mensagem. Os biomas, a vida, mas não só a vida, a tudo que dá liga e que dá sustentação à existência na vida da Terra. Os biomas e tudo mais, os mares, as montanhas, etc. o solo. Mas vamos falar um pouco sobre, de forma bem direta possível e mais didática possível. Qual é a importância de conservar? Conservar significa evitar a degradação antes que ela aconteça, ou seja, a importância de se evitar que algo aconteça antes que ocorra. Mas se está tudo bem, manter a qualidade ambiental daquele local e, por fim, quando preciso, quando está tudo degradado, recuperar aquela área. Qual a importância de conservar, então? Para que a gente possa evitar a degradação ambiental, para que a gente possa manter o que está bem feito e que a gente possa recuperar os danos que já existem. E de forma bem didática, o que é conservar? Qual é o impacto positivo e qual a importância de conservar o meio ambiente? Simples, maximizar as atitudes positivas que geram consequências positivas para o planeta e para a nossa vida no planeta e minimizar os impactos negativos sobre o planeta, sobre os recursos naturais. Hoje, de forma bem basicamente, afetamos o planeta em algumas formas. Conseguimos afetar o planeta tanto de forma positiva como de forma negativa através da terra, da água, do ar e da vida. A terra como uma simplificação da litosfera, a água da hidrosfera, o ar da atmosfera e a vida da biosfera. O ar, a terra, a água e o ar juntos dão a liga e as condições necessárias para que tenhamos a vida. Ou seja, essa é a forma como nós afetamos e como nós podemos degradar o ambiente. A partir de uma degradação direta, poluição, desmatamento e etc., ou do mau uso dos recursos naturais, dos recursos promovidos por um desses fatores. Pensando nisso, o que é conservar? Qual é a importância de conservar? Maximizar os impactos positivos sobre a terra, ou seja, promover iniciativas que possam conservar nossas montanhas, nossos solos, nossos parques, diminuir, minimizar os impactos negativos sobre a terra, como a mineração desenfreada e descontrolada que já gerou impactos no nosso país recentemente. Maximizar a proteção dos oceanos, manter os oceanos azuis com os peixinhos da melhor forma possível que podemos encontrar, um uso sustentável, minimizar o impacto negativo sobre os oceanos, ou seja, o despejo de poluição, a presença de resíduos sólidos e etc. Maximizar o impacto positivo sobre o ar, um ar respirável, um ar de qualidade para que podemos respirar e ter a vida. Minimizar os impactos negativos, que são a poluição atmosférica, as emissões de gases de efeito estufa e etc. E por fim, a vida. Maximizar a proteção da vida e minimizar as atitudes que possam botar a vida, tanto dos animais como da biota, como dos seres humanos em risco, como por exemplo, as queimadas. Mas, claro, que nenhum desses impactos atua somente sobre uma esfera dessa como um todo. Esses impactos acabam impactando todos os sistemas existentes da vida da Terra. Ou seja,
o consumo desenfreado, o mau consumo de energia da Terra acaba afetando a terra, a água, o ar e a vida. Ou seja, temos aqui um exemplo de uma maximização do efeito positivo, o consumo sustentável de energia elétrica. Minimizar esse efeito negativo, minimizar a emissão de gases de efeito estufa ou o aquecimento global. Ou seja, fatores e formas como afetamos negativamente o planeta Terra que estão em todas as esferas. E aqui um exemplo básico do que vivemos hoje: maximizar a coleta e o descarte e a destinação correta dos resíduos sólidos e minimizar o descarte não correto de resíduos sólidos, como podemos ver hoje por aqui. Beleza, a conservação é recuperar, preservar, manter, restaurar com a melhor forma possível e para as gerações atuais e futuras. A importância de se conservar é para que possamos maximizar o que tem de bom e minimizar o que existe de ruim. Mas como podemos conservar? Alguém se arrisca? Como podemos conservar? Criando unidade de conservação. Boa, criando unidade de conservação, uma boa estratégia. Ao meu ponto de vista, podemos conservar da seguinte maneira: podemos aliar e juntar as atitudes individuais. Se cada um fizer a sua parte com suas atitudes individuais, já ajuda muito. Somado a isso, temos as atitudes coletivas, ou seja, dentro do seu condomínio, dentro da sua casa, nós aqui, todos juntos, uma atitude coletiva que pega o impacto individual e maximiza aquele impacto positivo a um nível maior, a um nível coletivo. E por fim, tanto eu com o meu impacto individual, como todos nós com o impacto coletivo, podemos ter um terceiro nível, que é uma consciência ambiental, uma consciência crítica, uma consciência política também que faz parte. Ou seja, hoje vivemos um mundo de muitas críticas, um mundo de cancelamento, um mundo de que uma pessoa quer sempre bater na outra. Você fazer ali o seu canudinho plástico não está fazendo nada, a gente tem que acabar com o capitalismo. Não é bem assim. Por que eu vou bater numa pessoa que está querendo fazer o bem? Por que eu estou querendo bater em um conjunto de pessoas que querem fazer um bem como uma associação coletiva? Não, a gente pode atuar em 3 níveis diferentes. Todo mundo está querendo fazer a sua boa ação, querendo gerar e maximizar o seu impacto positivo. Ou seja, podemos fazer de forma individual, dentro da nossa casa, dentro da nossa trilha, nas nossas atitudes montanhistas, de forma coletiva, nos juntando de forma coletiva e, por fim, tendo uma boa consciência crítica política, porque, afinal, muitas das coisas, muitos problemas ambientais vêm de esferas que estão acima de nós, esferas políticas, esferas que uma assinatura pode causar um impacto reverso. Aqui só uma chargezinha para brincar. Cada um por si, ou um por todos e todos por um? Competir ou colaborar? Solitários ou solidários? Eu ou nós? Aqui, João, respondendo a pergunta dele, no Brasil vivemos aqui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que aqui está o logo de comemoração dos 10 anos, mas já se passam dos 20 anos, que tem o objetivo nada mais do que de conservar ou preservar unidades importantes para o equilíbrio ecossistêmico e a natureza do Brasil, que é o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, exemplificado por um dos parques nacionais que a gente frequenta muito, que é o Parque Nacional da Tijuca. Ou seja, na esfera individual, coletiva e de consciência crítica. Dentro dessas esferas podemos contribuir para a conservação da natureza e principalmente contribuir para que tenhamos mais unidades de conservação, lutar, passar bons exemplos, boas práticas e sempre poder passar à frente tudo isso que a gente tem. E claro, dentro de uma unidade de conservação, assim como fora, como em qualquer lugar, fazer a nossa parte como indivíduos, como coletivos, nós montanhistas, por exemplo, de acordo com as práticas de mínimo impacto. Aqui, um exemplo básico e rápido. Comece por aqui. Economize água, evite o consumo exagerado de energia, reduza, reutilize, recicla, consuma apenas o necessário, utilize produtos realmente ecológicos, conheça e cumpra as práticas de mínimo impacto para as pessoas do montanhismo, espalhe bons exemplos e seja consciente. Porque afinal das contas, quando você for jogar algo fora, repense. Não existe fora. Né?